A palavra vinha reta e o sistema torceu. O que era gafanhoto, eles inventaram como diabo, então torceram, né? Mas é hora de distorcer, voltar a palavra para o que é correto. Bem-vindos, meus irmãos aí do Facebook. Demoramos um pouquinho, nós estávamos falando aqui sobre a grande tribulação. Em breve nós vamos estar com esse estudo completo aí, para trazer mente esclarecida. Bem-vindos os nossos irmãos também no YouTube. Toda segunda-feira é assim, é um ataque. E aquele abençoado aí me perseguiu segunda, terça. Hoje de manhã já não tinha mais perseguição nenhuma. Mas foi para isso que nós fomos chamados. Bom, o tema da nossa mensagem é: não depende de quem quer ou de quem corre. Vamos ler Romanos capítulo 9, versículo 14, vamos ler até o versículo 18. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? Alguém perguntou lá em Roma. Paulo respondeu: de modo nenhum. 15. Pois ele diz a Moisés: eu terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. 16. Assim, já não é mais dizendo a Moisés, assim disse Paulo, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor Jesus Cristo, eu te louvo e eu te exalto, porque tu governas a nossa vida pelo teu Espírito que habita em nós. Estamos submetidos ao Evangelho. Não há convicções próprias, não há conhecimento humano, há revelação da tua palavra, e nós estamos submetidos à revelação da graça de Deus, custe o que custar. Nós não temos a nossa vida por preciosa, contanto que se cumpra a nossa carreira para testemunhar o Evangelho da graça de Deus, o que nós, como tua igreja reunida aqui e em qualquer lugar aonde se confessa Cristo, faz para a glória de Deus, e todo o povo reunido diga amém. Meus amados irmãos, povo de propriedade, zelosos e de boas obras, o sistema evangélico criou um Deus fictício. O Deus do sistema não existe, nem na Bíblia toda, na coletânea, e nem nas revelações de Paulo, não existe. O Deus dos evangélicos não existe na Bíblia. O Deus dos evangélicos tem que respeitar o homem. Se acredita que eu posso orar e Deus vai obedecer a oração de um homem. Durante anos me fizeram entender isto. E se este homem for pastor, a oração está garantida. Se ele for bispo, a resposta é certa. Mas se ele for apóstolo, o milagre é inevitável. É o que se passa num local aonde se reúnem como igreja. Se incutiu na mente dos eleitos que um homem, ele pode mandar em Deus. Não, porque se o pastor orar, pastor, o senhor pode orar por mim? Posso, porque se eu orar, Deus responde a teu favor. Não existe esse Deus na Bíblia. Deus não obedece o homem.
Deus não deve satisfação ao homem. Deus não age esperando o outro homem agir, porque Ele, o Deus da graça, é soberano. Soberano é todo aquele que age e determina sem a interferência do outro. Deus não me deve satisfação. Deus faz o que Ele quiser. Se eu orar e pedir, Deus só vai fazer se Ele quiser. Se Ele não quiser, eu posso orar, ficar dias lá no monte, posso fazer qualquer estratégia, posso recitar um mantra, Deus só faz se Ele quiser. Não existe ninguém que possa mandar em Deus. E Deus não é emocional. Se tem uma coisa que Deus não é emocional. O Senhor quer dizer então que se eu ficar com fome, Deus não atende? Deus não é emocional. E uma senhora me perguntou: aonde estava Deus que um ônibus cheio de crente virou, morreu todo mundo? Deus não é emocional, meu amado. Você está pensando que Deus sou eu? Que vi a minha mulher queimando o dedo, larga tudo e vai correr. Deus viu o ônibus, antes dele ser fabricado, aquele ônibus cheio de vida caindo. E por que ele não fez nada? Chegou o dia de todas aquelas vidas. Isto foge da compreensão humana, mas eu não estou aqui para discutir com Deus. Ele é soberano, Ele faz o que Ele quiser. Estou submetido a Ele. Eu não sou uma carne que tem um espírito dentro. Eu sou um espírito com uma missão, que veio de uma pré-existência revestido de carne, para dizer a Ele: sim, Senhor. Não estou aqui para colocar Deus. O sistema ensina isso. Você faz prova de Deus, coloca Ele na parede. Você vai para uma reunião, dá R$50, dá 100, e Deus tem que te responder. Ou você faz uma campanha, Deus vai te responder com fogo. Respondeu a Elias no Monte Horebe. Deus faz a gente responder. Mas não é esse o Deus. Não existe isso aqui. Olha, volta para mim, por favor, o versículo inicial, foi o 14. Que diremos, pois? Então a injustiça da parte de Deus. Então Deus é injusto. Eu fiquei aqui a noite toda numa vigília, clamando a Deus, e Deus não me respondeu. Deus é injusto. Deus não é injusto. Deus não mandou você ficar a noite toda acordado? Mandou? Deus não mandou ninguém ficar a noite toda acordada. Deus não mandou ninguém ficar com fome. Deus não pediu dinheiro a ninguém. Alô, está gravando? Tá nas duas? Deixa eu dividir aqui a face. Deus nunca pediu dinheiro a ninguém, nem no Velho Testamento e nem no Novo. Não tem uma passagem na Bíblia que Deus pediu dinheiro ao homem para fazer alguma coisa. A obra é dele. Há uma concordância entre nós, de nós resolvermos os nossos problemas. Mas Deus nunca pediu dinheiro, nem no Velho, nem no Novo e nem no mais ou menos. Então alguém disse: então a injustiça da parte de Deus. Ele disse: de modo nenhum. Versículo 15: pois ele disse a Moisés: eu terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. Não adianta me pedir: Senhor, tenha misericórdia da tua serva. Eu tenho se eu quiser. Senhor, tem misericórdia do meu filho. Eu tenho se eu quiser. Porque por conta disso as pessoas acham que Deus é mau, viram as costas por causa do ensino errado, acha que Deus tem que obedecer ao homem, e criou-se uma falácia do livre-arbítrio, que Deus tem que me respeitar, e não tem. Na Bíblia não tem o Deus respeitar o homem. E depois ele diz então no versículo 16, olha lá: assim
não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Isto não depende de mim, isso não depende dos pastores. Milagre amanhã, Deus vai curar o teu câncer. Ué, você não é Deus, Deus só vai curar se Ele quiser, não vai curar porque o pastor pediu. O pastor não manda em Deus, Deus não é empregado do pastor. Então, se entender que é Deus que governa as nossas vidas, e que você não está aqui para mandar em Deus, que você não está aqui para sensibilizá-lo, você está aqui para exaltar, aqui não nessa esfera física, aqui neste reino espiritual. Deus não tem que satisfazer os nossos desejos. Eu não vivo para satisfazer o desejo do meu filho, eu vivo para dar a ele o melhor, e quando ele errar eu discipliná-lo, porque se eu for fazer os desejos e os caprichos dos meus filhos, duas coisas serão notórias: ele vai viver da maneira que ele quer e eu vou quebrar financeiramente. Então os meus filhos, eu procuro dar o melhor, e quando erra eu disciplino, e é assim que Deus nos trata. Deus não vive para satisfazer os meus caprichos. Eu vou amanhã, eu vou orar e Deus vai abrir uma porta de emprego. Ele só vai fazer se Ele quiser. Se Ele vê que o emprego é nocivo, Ele não dá. Existem pessoas que não estudaram, não se qualificaram, faz um jejum, acha que Deus vai dar um emprego a ele de engenheiro da Eletrobras ou da Petrobras. Amados, eu vou começar a te mostrar uns textos para que você entenda definitivamente que é Deus que controla a nossa vida. João, livro histórico de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Versículo de número 13: os quais não nasceram do sangue, não tem nada a ver com genética, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, não tem nada a ver com livre-arbítrio, mas foram da vontade de quem? De Deus. A vontade sempre é dele, a iniciativa é dele, porque é ele que faz e opera em nós todas as coisas. Nesse Deus que eu vos apresento esta noite, ninguém pode se gloriar. O sistema diz assim: ela não bebe mais porque ela passou para crente. Ninguém pode passar para crente se Deus não lhe conceder este poder. Ninguém pode vir ao Pai, ninguém pode vir a mim, disse Jesus aos judeus, se o Pai não o trouxer. Estar hoje na posição de filho de Deus é um privilégio dado por Cristo, meu amado. Isso aqui não depende. Eu acordei de manhã, comi aqui um vatapá com Coca-Cola e disse assim: hoje eu vou ser crente. Isso não fui eu que decidi, foi Ele. Ele te escolheu, Ele te chamou, foi Ele, sempre foi Ele e sempre será Ele. O homem não tem nenhuma participação nisto. O homem não tinha condições de escolher a Deus, porque a posição do homem antes da cruz era de morto em pecado e em delito. O homem não poderia escolher Deus, estava morto, sem vida. E Paulo pregou à igreja de Éfeso que foi Ele que nos deu vida. Ele, a iniciativa foi dele. E ser um escolhido de Deus, ser um eleito de Deus, não depende de quem quer ou de quem corre. Ninguém pode dizer assim: eu sou um eleito porque eu decidi ser. Este não é um eleito. Ele que toma as iniciativas para que ninguém se glorie diante dele. É Ele que faz todas as coisas.
O homem não tem o poder de influenciar nas atitudes de Deus, nem através de oração, nem através de jejum. E tem muita gente me ouvindo agora que quebraram a cara, que fizeram jejum 7 dias, 1 semana, não viram resposta nenhuma, porque fome não sensibiliza Deus. A única coisa que ainda pode sensibilizar Deus é a fé, porque sem fé é impossível agradá-lo. Com fome, com sacrifícios, com ida a monte, com buscas incessantes dentro das chamadas igrejas, nada disso sensibiliza Deus. Deus só faz o que Ele quer. Ponto final. Isaías 46, versículo 9 e 10 diz isso. Liga para mim ali, por favor, Miguel. Lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade. Miguel, liga ali. Que eu sou Deus, e há mais 2. Não, tem que haver 2. Que eu fui ensinado que existe o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Ele está dizendo: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. E vem a bomba. 10. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. A tua oração não vai mudar, porque senão Deus tem que mudar. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo: o que você me pede é que vai ficar de pé. O meu conselho não. E que digo: esse Deus, que o meu conselho permanecerá de pé, e eu farei a vontade sua. Eu farei toda a minha vontade. Deus não vai mudar por causa da minha oração, meu amado. Deus não vai mudar por causa do meu jejum. Deus tem obras preparadas de antemão para a minha vida e para a tua vida. E Ele não vai mudar. Você pode fazer a estratégia que você quiser. Você pode saltar, pular, dormir no monte, orar. Você pode fazer o que quiser. Deus preparou obras preparadas para você, está preparado, Ele não volta mais atrás. Você sabe o que Davi disse pelo Espírito, ou o Espírito disse na boca de Davi? Todos os dias da minha vida foram escritos e determinados, quando nem um deles havia ainda. Escritos e determinado, quando nem um deles havia ainda. E Deus vai nos guiando por esse caminho preparado de antemão. Paulo pregou aos Efésios no capítulo 2, no versículo 10. Coloca, tem aí, Miguel, não está aí, mas digita para mim. Efésios capítulo 2, versículo 10. Acrescenta aí para mim, por favor, para aguçar aqui o raciocínio. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus fez no dia que você jejuou, no dia que você orou, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Todas as vezes que eu quiser fazer algo que não foi obras preparadas de antemão, eu vou sofrer na minha carne. Todas as vezes que eu me meter naquilo em que Deus não preparou, eu vou sofrer na minha carne. Porque, amado, não sou eu que dirijo os meus passos. Se eu sou cristão, se eu sou de Deus, se eu sou predestinado, se eu sou um escolhido, se eu sou um espírito revestido de carne, quem guia os meus passos é Cristo. No Antigo Pacto tem essa expressão, coloca aí, Jeremias capítulo 10, versículo de número 23. Eu sei, ó Senhor, que
não cabe o homem determinar o seu caminho, e nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Se és um eleito, se és um espírito com Cristo, se não cabe o homem determinar o seu caminho, quem é que lhe dirige os passos? Provérbios 21, 1, 2, tem lá isso, não tem? Tem aí? Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Então eu estou aqui para andar naquilo que Deus preparou para mim. Eu não vim fazer nem melhor, nem pior, nem igual, nem diferente. Estou fazendo aquilo que Deus me enviou para fazer. Às vezes falho, Ele me corrige. Faço melhor, sou galardoado. Mas eu não estou fazendo nem melhor, nem pior, nem melhor do que ninguém, nem melhor do que o outro. Eu estou fazendo aquilo que Ele me chamou para fazer. Ele vai guiando os meus passos. Tem um versículo 2, tem um 2, vê aí. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas é o Senhor que o sonda os corações. Tem um 3. Exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Amado, se eu quiser andar pelos meus próprios conselhos, se eu quiser viver pelo aquilo que eu acho, pelo aquilo que eu determino, no que diz respeito à vida com Deus, é sacrifício, Deus não recebe. Então, é preciso entender que você está debaixo do governo de Cristo. E uma das coisas que o governo de Cristo exige é que você deve esmurrar o seu próprio corpo e reduzi-lo à escravidão, porque senão a tua carne entra em conflito com o Espírito de Cristo. Paulo disse isso. Digita para mim por favor, Miguel, Gálatas capítulo 5, versículo de número 18. Tem aí 18? Se não tem, a gente acrescenta aí. Gálatas capítulo 5. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis sob a lei. Versículo 19, não, é 16, coloca o 16 para mim por favor. Aí, digo porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. 17, porque a carne, ela milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então todas as vezes que a minha carne diz, faça isto, mas isso não está preparado para mim de antemão, eu entro em conflito, eu entro em rota de colisão. Sofrerás o dano. Não adianta insistir, que Deus só vai fazer o que Ele quer. E se eu ando naquilo que Deus quer, eu experimento a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. E eu estou lhe pregando isto porque muita gente que me ouve tem quebrado a cara com Deus. O sistema vive quebrando a cara com Deus, porque o sistema quer fazer o que Deus jamais faria, e o sistema deixa de fazer aquilo que Deus quer que faça, e entra numa rota de colisão. Amado, se for carne, Deus não aprova. Se for o Espírito, tem um sim, tem um amém. Se estiver andando numa obra preparada de antemão, se projetares ali, tudo o que fizeres vai ter o sim e o amém de Deus. Se o que você faz deu errado, é carne, Deus não preparou, Deus não aprova. Atos capítulo 16, olha só, o horário já está indo. Atos capítulo 16, preste atenção nisso aqui. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Espera aqui, mas pregar a palavra não é de Deus? Mas não estava no plano do Espírito Santo? Espírito Santo, aqui na Ásia eu não quero você, Paulo. Mas eu vim pregar a palavra, eu sou Paulo, o apóstolo dos gentios.
mas isso não está dentro dos meus planos, vai entrar numa rota de colisão, isto é carne. Diz que eles foram percorrendo a região frígio-gálata, e tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. 7, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus... Não, mas é o Evangelho. Mas eu não quero você aqui. Você é um eleito, Paulo. Você é um predestinado. Você anda debaixo do meu domínio. Quem dirige os seus passos sou eu. E o que acontecia ali? Impedimentos. Que não era isso? Não era, volto 6. A palavra impedimento tem ali. E percorrendo a região frígio-gálatas, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo. Só Deus sabe que impedimentos foram esses. Porque às vezes abre aqui, paga um aluguel, não dá certo, quebra, fecha. Aí às vezes vai para lá, faz isso. Não, mas é porque Deus mandou. Deus não mandou nada, hein? Se está havendo impedimento, não é Deus, é carne. Que Paulo não estava sabendo, mas o Espírito Santo disse: eu não quero você pregando a palavra na Ásia. Está assim ou não? Está assim ou está? Está. Mas pregar a palavra na Ásia não era bom? Não era para o Espírito Santo e nem para Paulo. Se fosse, tinha um sim e tinha um amém. Depois ele quis ir para outro lugar pregar a palavra. Diz que ele então viu o impedimento lá. Só Deus sabe quantos dias aconteceram aquele impedimento. Já tiveram impedimento na minha vida de 2, 3, 4, 5 meses. A minha esposa fazia lá um cachorro quente, convidava todo mundo, não ia ninguém. Hoje ela faz 200 cachorro quente, vem 400 pessoas. Ui, eu acho que tem um sim e um amém nesse cachorro quente agora, hein? E diz que defrontando Mísia, eles tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Aqui não. E quebra a cara, e vai daqui, vai dali, o barco e vira daqui, e vira dali, não dá certo. Só Deus sabe quanto tempo aconteceu. E olha então o que diz o versículo de número 8: e tendo contornado Mísia, eles desceram a Troade. 9, à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. 10, assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho. Agora sim, está andando em obra preparada de antemão. Agora você está entendendo, Paulo, que não é nem aqui nem ali, é aqui, no centro da vontade de Deus. Vão se levantar contra você, mas Ele é o teu escudo, Ele é a tua provisão. Neste caminho que tu projetares, tudo lhe irá bem. Paulo nunca encontrou o varão de Macedônio, mas quando chegou na cidade de Filipe, pregou o Evangelho e estabeleceu a igreja de Cristo. Era ali o centro da vontade de Deus. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, não importa a tempestade, Ele vai contigo até do outro lado. Vai se levantar murmurações, vai ter um assalto ali, vai ter uma bala perdida ali, vai ter uma crise, vai ter um emprego, mas tu estás no centro da vontade de Deus, Ele vai contigo, tem um sim, tem um amém. Ele diz então: agora eu tive uma visão do que Deus quer para a minha vida. Agora eu entendo que Ele quer me direcionar. Agora eu sei que eu tenho que andar em graça. Agora eu não tenho que passar noites no monte, porque Deus não está lá, Deus está aqui. Agora eu estou tendo uma visão clara das coisas de Deus, e eu estou andando agora no centro da vontade de Deus. Eu agora estou concluindo que Deus me chamou para pregar o Evangelho. Você precisa entender
que Deus estabeleceu coisas na sua vida e que Ele não abre mão disso. Isaías capítulo 14, versículo 24, eu estou correndo por causa do horário. Jurou o Senhor dos Exércitos dizendo: como eu pensei. Ui, Deus pensa, hein? Deus para, vê lá na frente, idealiza, vem no seu conselho e vê o que é bom, o que é ruim. Ele diz: como eu pensei, assim sucederá, e como eu determinei, assim se efetuará. Não, meu amado, mas você tem que descansar nisso aqui hoje definitivamente. E porque eu vivia numa guerra, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, mas e se não der certo, e se o meu filho não se converter, e a minha mulher ainda, meu amado, ouça por favor o que diz o Espírito da graça, ainda que pelo antigo pacto, meu amado, o que Deus determinou é o que vai acontecer na tua vida. O que você tiver que passar, você vai passar, meu amado. Não temas, se você anda guiado pelo Espírito de Deus, você pode ter certeza absoluta. Na tua empresa tem uma lista para ser mandado embora amanhã. O que tiver que acontecer, acontecerá. Serão todos mandados embora, ficará você, se tu és guiado pelo Espírito Santo. Mas a gente não dorme de noite e fica: ai meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Meu amado, procure compreender qual é a vontade do Senhor para a tua vida. Procure saber o que Deus quer para você. Deus não te quer passando fome. Deus não te quer horas a fio, trancado dentro do quarto de joelho, sofrendo com o joelho ralado. Deus não te quer você lá no monte pedindo. Deus vai responder. Isso é coisa de Elias, meu amado. Versículo de número 27. Porque o Senhor dos Exércitos determinou: quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, fará voltar atrás? Ele determinou, meu amado. Vai ser assim mesmo. Renda-se. Não adianta. As pessoas vão lutando contra Deus, meu amado. Não adianta lutar contra Deus. Ninguém pode resistir à vontade dEle. Hoje um abençoado disse para mim assim: quem passou pela grande tribulação foi os judeus? Nós não vamos passar pela grande tribulação, eu nunca mais venho aqui. Eu disse: mas por quê? Porque não pode, isso não pode. Eu queria passar pela grande tribulação, eu quero sofrer. Meu amado, passe longe daqui. Meu amado, eu estou aqui para passar pela grande tribulação, meu amado. Viver num país como esse já é passar por uma grande tribulação. Aumenta a gasolina, aumenta tudo, é IPVA, troca de placa, não troca mais, faz isso, faz aquilo, o arroz alto, a mulher toda hora querendo dinheiro para fazer unha, para fazer cabelo. Você quer mais tribulação na minha vida, meu amado? Meu amado, eu me agarro a isso, porque eu sei que ainda no antigo pacto, eu sei que Deus não está com a sua mão estendida. Ele não está com a sua mão recolhida, porque a mão dele está estendida. Meu amado, quem é que vai fazer a mão de Deus voltar atrás? Ninguém. É porque o meu patrão lá, é porque você não conhece. Ele não é maior do que Deus. É porque o senhor não sabe, a minha mulher não aceita de jeito nenhum. Não aceita porque ainda não chegou a hora dela. Porque se ela estiver na rota de colisão do Espírito Santo, nada pode contra a verdade. Nem ela e nem ninguém nesta terra é maior do que o Deus da graça. Não há ninguém. Meu amado, mas eu não acredito em resistência humana, mas não acredito mesmo. Não acredito pela minha intimidade com Deus e não acredito pela revelação do Evangelho. É
Eu não conheço ninguém maior do que Deus, não conheço ninguém que resistiu à sua vontade. Conheço as pessoas que não estão no centro da vontade dele, mas quem vive debaixo da vontade dele, ninguém pode resisti-lo. Romanos capítulo 9, versículo 19 diz isso. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Não tem ninguém. Uma senhora que está me ouvindo lá no Piauí disse assim: eu vi a sua mensagem sobre a ceia. Quando eu vi o senhor de terno, eu disse: mais um maluco pregando contra a Santa Ceia. Mas eu vou ouvir só para ver. Diz que ela viu a metade, não aguentou mais, desligou. 2 dias depois ela me disse: está me ouvindo aí? E aquilo na mente dela, ela para lá, ela para cá, mas não é possível, não é possível, não é possível. Luta para lá, lutando com Deus, sabe? O Espírito da graça, como ela é eleita, o Espírito da graça já entrando na divisão da alma e do Espírito, e ela então disse: eu vou parar de ver. Viu tudo, não parou nunca mais. Está me assistindo aí? Dorme vendo, acorda vendo, com o rádio. O marido disse: você vai ficar louca. Ela: louca? Eu me curei, foi da loucura do sistema. Eu não posso resistir à vontade de Deus. Ninguém resiste. Existem pessoas me ouvindo agora e ouvindo aqui, que quando o Espírito da graça entrou, meu amado, separou juntas e medulas, no impacto da carne, disse: isso aí, eu não sei não, hein? Eu não sei, se é o diabo que não quer que você meu amado, não é diabo, isso é o Espírito da graça que revela. Não existe ninguém que pode resistir à sua vontade, não há um sequer. Pode virar no lençol, pode falar para o marido que não vai fazer miojo. Hoje também não tem. Não tem o quê? Não tem o quê? Vai ter sim, senhora, vai fazer o meu miojo, eu sou cabeça da casa. Tem criança ouvindo, vocês entendem? Meu amado, ninguém resiste. Uma hora a dona vem lá, quando você menos esperar, ela chega: graça e paz, amor. Graça e paz, né? Você não pode resistir à vontade de Deus. Se é um eleito, se é uma escolhida, o Espírito da graça vai buscar aonde tiver, e pega e sacode e revela e mostra, e ela se torna uma testemunha do Evangelho da graça de Deus. Ela mostra transformação, ela dá bons frutos, ela revela a palavra, a pessoa, meu amado, se torna um espírito ativo, a mente de Cristo ativo, porque Paulo disse: quem jamais resistiu à sua vontade? Você resistiu? Você que me ouve aí, você resistiu? Você não achava loucura? Olha o que ele diz no versículo 20: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar ao quem o fez: por que me fizeste assim? Pode? Quem és tu para discutires com Deus? E quando eu olhei para aquele homem, que ele disse: eu não venho mais aqui, eu disse: ui, aí eu pensei que você era governado pelo Espírito, hein? Você corria tão bem, mas não vem mais aqui porque descobriu que Cristo não faz com que os gentios passem pela tribulação, porque os gentios são igreja dele, a esposa dele. Eu não deixaria minha esposa passar pela linha vermelha, tiro de um lado, tiro do outro. Ainda bem que eu tenho vontade. Cristo não via deixar a esposa dele passar por uma grande tribulação, sendo humilhada. Nós somos a esposa de Cristo, mas os crentes querem passar por tribulação, querem lutar com o dragão, querem ser mordido pela serpente. E ele ainda me disse assim, que aí não tem graça.
Pois se não tem graça, se a graça é justamente essa, saber que eu sou tesouro particular dele, saber que eu sou guardado por ele, que eu estou livre de todo mal, de toda ameaça, que eu estou aqui unificado com ele, essa é a graça maior da graça, saber que nenhum mal vai me atingir, meu amado. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode, meu amado, pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Estou debaixo desse governo, estou satisfeito, estou feliz, não estou fazendo grandes coisas, não estou fazendo pequenas coisas, estou fazendo as coisas que ele preparou para que eu fizesse de antemão. Faço com alegria, com amor e com dedicação, porque se for obrigado, eu sei que isto aqui não vai me redundar em nada, mas se eu faço com amor e alegria, será então acrescentado o galardão de um bom dispenseiro de Deus. Eu procuro compreender qual é a vontade de Deus. Se não for para a glória de Deus, eu digo à minha esposa: não vamos fazer. Se não for exaltar Deus, se não for para a glória de Deus, eu digo: não faça. Mas se for para a glória de Deus, eu sei que eu estou no centro da vontade dele e encontrarei dele o sim e o amém. E eu tenho ouvido os crentes falar o seguinte: por que para o crente tudo é difícil? Tudo para o crente é fácil se ele está no centro da vontade de Deus. Paulo deve ter falado lá: Silas, por que para nós está difícil? Olha quanto impedimento. Silas, nós queremos ir para Mísia, por que está difícil? Porque não estavam no centro da vontade de Deus. E quando eles se depararam com a visão de Paulo, e alguém disse: passa a Macedônia, eles concluíram que era ali o centro da vontade de Deus, e tudo se tornou fácil. Paulo foi lá e edificou o trabalho, foi lá e encontrou Lídia, encontrou o carcereiro, porque estavam agora no centro da vontade de Deus. E se discute com Deus: não porque eu sou o apóstolo, não porque eu sou o apóstolo Paulo, eu vou para cá. Paulo, mas está dando errado, não vai dar certo. Cara, mas eu sou, quem é o apóstolo aqui? Quem é? Quem é? Mas não é assim. Ser governado pelo Espírito de Cristo, nós não moramos na mesma casa, nós não estamos no mesmo propósito aqui de anunciar o Evangelho. Vocês não estão vendo que agindo assim vai ter impedimento no casamento de vocês, vai ter impedimento no trabalho de vocês, vai ter impedimento no ministério de vocês. Vocês não estão vendo que agindo assim ninguém aqui vai a lugar nenhum, nós vamos ficar dando volta? Então qual é a atitude certa? É procurar compreender qual é a vontade do Senhor no meu casamento, no meu trabalho e no nosso ministério, para que nós possamos experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Assim é? Assim é. Briga com mulher em casa, crente, dá graça. Tem algum impedimento aqui, meu irmão. No trabalho o dinheiro não sobra, tem algum impedimento aqui. Algo não está sendo para a glória de Deus. Estamos batendo de frente. O que precisa fazer? Procurar compreender qual é a vontade do Senhor. Efésios 5,17. Coloca aí, tem aí? Tem aí, se não tiver, eu acredito. Tem? Oh, maravilha. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Foi o que Paulo, quando descansou à noite, teve. Paulo disse: espera aí, já tentei ir para Bitínia, houve um impedimento, tentei descer por aqui, o Espírito de Jesus também não permitiu. Espera aí. Diz que à noite ele teve uma visão, e um jovem dizia: passa a Macedônia e nos ajuda. Ele concluiu que era ali o centro da vontade de Deus. Tem uma hora que, se nós somos de fato governados pelo Espírito de Cristo, nós temos que refletir e falar: espera aí, isso aqui redunda em glória para Deus?
É isso que Deus quer para a minha vida. Porque senão nós vamos ficar debaixo desse impedimento. E você pode pedir, você pode rolar, você pode jejuar, você pode saltar, você pode fazer o que quiser. Deus disse: não depende de quem quer e nem de quem corre, mas de eu usar de misericórdia. E Deus usa de misericórdia quando você entra no centro da vontade dEle. Quando você esmurra a tua carne, quando sai o orgulho, a prepotência, quando você se rende, quando você diz: não, é graça, é lei, graça é graça. O que Deus quer é que eu viva em graça. O justo vive pela fé. Eu entro no centro da vontade de Deus, as portas se abrem. Que não existe impedimento para Deus, meu amado. Não existe dificuldade para Deus. Deus é o Deus do impossível. Quem está vivendo barreiras é porque saiu do centro da vontade de Deus. Romanos capítulo 8, versículo de número 31 ao 34. Olha o que Paulo disse: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra, meu amado? Se eu estou no centro da vontade de Deus, não tem ninguém que possa ser contra mim. Ainda que eu esteja sozinho, Deus é ao meu favor, e eu sozinho sou maior do que uma multidão. Deus é imbatível. Eu gosto desta palavra, porque Paulo disse que se Deus é por nós, quem será contra nós? 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará... Opa, meu amado, será que é ele, meu amado? Meu amado, que é da lei, meu amado, aqui? Aquele que... Meu amado, embriague-se no espírito com esta palavra: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Olha o projeto de Deus, meu amado. Você já parou para pensar nisso? Nos dará graciosamente com ele todas as coisas. 33, vê se você se encaixa nisto aí. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Meu amado, eu quero andar nisto aqui, eu quero ter essa segurança. Eu não posso andar por aí com medo de A, com medo de B, com medo. Se eu for pensar nisso, eu não saio nem da minha casa, meu amado. Se eu depender da oração do pastor para me guardar, se eu depender que o pastor passe um óleo em mim, se eu tenho que ficar com fome para ver a coisa, meu amado, diz que quem é eleito de Deus aqui, diga: Abba, Pai. Quem tentará acusação contra você? É Deus quem te justifica, meu irmão. Depois ele termina, eu termino com essa frase número 34, olha lá. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E se eu orar, nada acontece. Quem é que intercede por nós? Quem é que ora por nós? Quem é que luta por nós? Quem é que justifica? Diz que Cristo. Então eu procuro hoje entrar no centro da vontade de Deus, porque eu vejo muitas pessoas em nome de graça banalizando a graça. E graça não pode ser banalizada, graça tem que ser vivida. Graça tem que estar com entendimento aqui, mas esmurrando o corpo aqui. E quando eu digo isso, não é santidade externa. Quando eu digo isso, é temor interno. Quando eu digo isso, é vida ajustada. Quando eu digo isso, é porque nós temos que ser uma geração de vencedores, não de boca, não de palavras, mas de fato e de verdade. As
pessoas, quando olharem para você que vive em graça, tem que ver a tua família do jeito que ela é em graça, abençoada. As pessoas, quando olharem para você, tem que ver refletido a fragrância do conhecimento de Cristo. O teu rosto tem que reluzir por causa da presença do Santo na tua vida. A unção do Espírito Santo que já está na tua vida tem que aflorar. As pessoas têm que ver em você que em você há uma segurança, há uma ousadia, há uma convicção. Você tem que estar plenamente convicto de que tu és um eleito, guiado pelo Espírito Santo, e que na tua vida vai acontecer o que Deus determinou, independente do que você quer, independente do que você corra. Deus teve misericórdia quando te escolheu. Tu és um escolhido dele. Este é o maior privilégio que um homem pode ter nessa terra. Ele pode ser o presidente da república, ele pode ser senador, ele pode ser ministro do Supremo Tribunal Federal, ou ele pode ser rei da Espanha ou rainha da Inglaterra, mas se ele é um eleito, ele está debaixo dos cuidados de Deus, e Cristo que intercede por ele em todas as coisas. Esta pessoa é mais do que vencedor. Presidente da República é de 4 anos, senador e ministro eu acho que é 8, rei é enquanto tiver vida, eleito é eternamente, e foi levantado para reinar com Cristo para sempre. Isso é a tua posição. E ouça, ninguém pode abater quem Deus levanta. Se fosse levantado por Deus, eu acredito que és, que cada um aqui e ali pela internet tem uma missão. O sistema valoriza pastor, o reino valoriza membros. O corpo é feito de membros, e cada membro tem a tua função. E se fosse levantado por Deus, que eu acredito que é, ninguém ousará tentar te derrubar, porque ninguém derruba a quem Deus coloca de pé. Ninguém. Quem se meter contigo vai ver com Deus. Tu és eleito dele. A menina dos olhos é santuário do Deus vivo. E eu deixo essa palavra de Isaías, a palavra profética de Isaías 54:17. Olha aí, vê se você recebe isso aí. Se você recebe aí dentro de você, você vai dizendo aí: eu recebo, eu creio e eu tomo posse. Toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que se ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Porque esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que procede de mim, diz o Senhor. Contra a sua vida não adianta arma forjada. Pode fazer fofoca, pode fazer trapaça, pode fazer maracutaia, contra a sua vida não prevalece. Pode tentar te dar uma rasteira, pode tentar armar contra você, pode falar mal de você, tu és coluna forte. Contra a sua vida, nenhuma arma forjada prosperará. Agora eu recebo e vivo isto, porque isso não depende de mim. Isso dependeu dele, ele que fez tudo isso. Não há nenhuma participação minha. Diz que toda arma forjada contra... Que palavra, hein? Que escudo de proteção contra nos eleitos, hein, meu amado? É claro que no novo pacto nós fomos promovidos, porque nós não somos mais servos, somos filhos, e como filhos somos herdeiros. Meu amado, eu quando li esta palavra eu disse: uau! Porque tem dia que eu não aguento as perseguições, os ataques em nome de Cristo, e eu penso que eu vou sucumbir, e a palavra revelada vem: o quê? Arma forjada contra você não prevalece, Geraldo? E toda língua que se levanta contra você, você tem autoridade para condenar, porque isto não veio da tua oração, isto não vem do teu jejum, isto não vem da tua capacidade, nem da tua eloquência, nem da sua busca no monte. Isto é uma herança minha para você, e isto é um direito que procede do Senhor. E eu disse: eu recebo, eu creio e eu tomo posse, porque eu vivo debaixo do governo do Espírito de Cristo.
Ui, mas o sistema não gosta, o sistema diz que eu não posso usar uma bermuda, o sistema diz que eu não posso cortar o cabelo igual do Michael Jackson, meu amado, o sistema lança demônio, lança capeta, mas eu estou debaixo do governo do Espírito de Cristo. Esta é a minha herança e o direito que procede do Senhor. Eu estou reinando em vida, eu estou em perfeita vitória, nada me falta, eu sou o melhor da criação de Deus. Cristo, sendo rico, se fez pobre para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Eu estou vivendo os melhores dias da minha vida. Eu estou aqui acreditando que Cristo não falha, e nesta fé eu vou vivendo assim, acreditando que eu sou o melhor da criação de Deus. Você recebe isto? Viva assim. Tu és um eleito de Deus, o melhor da criação do Pai. E o privilégio que tu tens de ser um escolhido dele. Ele te escolheu, meu amado. Você já parou para pensar que tu és um escolhido de ele? Meu amado, eu vou terminar. Está 3 minutos, é isso mesmo? Não, já passou, meu amado. Rapidamente, Miguel, me desculpe aí do outro lado. Efésios capítulo 1, versículo 3, olha aí, isso é um clássico entre nós, já passamos 15 minutos, me desculpe a empolgação. Olha aí: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Olha essa palavra aí, meu amado, olha aí: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos desgraçados, pó da terra, passar fome, aperto, miserável, misenfia, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele, e em amor, 5, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Isso é você. Isso é você guardado, meu amado. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você não sabe, mas hoje Deus te deu vários escapes. Você não sabe, mas perigos iminentes rondearam a sua vida, e Ele te guardou. Um sinal que fechou, um ônibus que passou, um caminho errado, 10 minutos que dormiu mais tarde, ou 10 que dormiu mais cedo, o Pai estava no controle, porque não depende do homem guiar os seus passos. Como ribeiros de águas, assim é o coração de rei na mão do Senhor, segundo o seu querer, Ele vai inclinando, até que você cumpra os seus dias. Mas isso não depende de quem quer e nem de quem corre, de Deus usar a sua misericórdia. Usou comigo, usou com você, usou com nós, com todos nós, e usará com todos os outros que ainda entrarão, acharão esse alimento e glorificarão e exaltarão a Cristo. Assim é, na melhor noite de vossas vidas, graça e paz. Vamos ficar de pé.